Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu quero pedir a você já de antemão que você se inscreva no meu canal, tá? Que você deixe o seu like para me ajudar e compartilhe os vídeos, tá? E ative aí o sininho para notificações. E eu quero falar com vocês hoje sobre a oração que move os céus. Primeiro, você sabe como chamar a atenção de Deus para você ou ao seu favor? Muitas vezes, queridos, nós oramos de uma maneira errada, né? E às vezes não compreendemos o porquê as nossas orações não são ouvidas, mas eu quero te mostrar hoje como fazer para que os céus sejam movidos por meio da nossa oração. Segundo as Crônicas, capítulo 6, verso de número 12, eu vou ler a partir do verso 12, né, para que você venha entender como mover os céus, como fazer uma oração que vai chamar a atenção de Deus ao seu favor. Segundo as Crônicas 6, verso 12, até o verso de número 15, nós vamos ler, que diz assim, ó: E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Queridos, todos nós conhecemos a história deste homem chamado Salomão. A Bíblia nos informa que Davi ele desejou ardentemente construir um templo e fazer um local onde Deus habitaria, o local da habitação de Deus. Um dia, o profeta Natã chega a Davi e diz: Olha, Davi, vai e faz tudo o que está no seu coração, porque Deus é contigo. E aí Deus fala a Natã, fala assim: Natã, volta lá e fala para ele que ele não me construirá uma casa para habitação. Por quê? O local onde Deus habitaria era um local que precisava ser puro. E aonde Deus habita é necessário pureza, é necessário santidade, é necessário que Deus encontre um ambiente limpo para a sua habitação. Deus não habita em sujeira. E a Bíblia nos informa que Natã vai a Davi e fala assim: Olha, assim diz o Senhor, tu não me construirás um local para habitação, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue. Davi havia derramado sangue inocente, muito sangue inocente. E aí, pelo fato de Davi não estar com as mãos puras, ele não poderia construir um local puro, não poderia construir um local onde Deus iria habitar, pelo fato de não haver pureza em Davi.
Só que Deus disse, falou assim: olha, o teu filho que virá depois de você me construirá um local para habitação. E Salomão, ele pede a Deus sabedoria e Deus dá muito além de sabedoria a ele, dá riquezas, dá tudo. E a Bíblia diz que antes dele não teve e depois dele não haveria alguém como ele, em sabedoria, em riquezas, em honra. Enfim, Deus deu muito mais e Deus deu além do que ele pediu, né? E Salomão, ele constrói o templo, e é interessante que quando ele ora, a primeira coisa que ele faz é colocar-se em pé perante o altar do Senhor. E a Bíblia nos mostra que quando eles se colocavam em pé ou de joelhos, significava um ato de reverência a Deus, tanto de pé como de joelhos. Por isso que todas as vezes que nos colocamos de joelhos ou estamos em pés para orar ou falar com Deus, nós demonstramos publicamente que nós estamos reverenciando alguém que é superior a nós. Essa foi a atitude de Salomão. E vem comigo que tem mais coisa interessante. Ele se coloca de joelhos em uma maneira de demonstrar para o seu público que ali estava, que ele reverenciava a Deus, alguém que era superior a ele e é superior a todos nós, com toda certeza. E ele faz uma oração, queridos, que pouquíssimas pessoas fazem nos dias de hoje. Eu escolhi falar sobre a oração de Salomão, mas tem vários textos na Bíblia, inclusive quando a gente vai ler o livro de Salmos, a gente enxerga muito isso, vários tipos de orações nos Salmos e em outros determinados lugares ou textos da Bíblia, que nos mostram orações que moveram os céus. Queridos, eu garanto para você que se nós pegarmos os cristãos dos dias atuais e nós ouvirmos as orações dos cristãos dos dias atuais e compararmos com qualquer uma dessas orações que moveram os céus, que fez com que Deus fizesse coisas maravilhosas em favor do seu povo, a gente se escandaliza. A gente se escandaliza porque hoje em dia, queridos, as orações de hoje, elas parecem mais uma lista de compra de supermercado. É só pedido, é só pedido, é só pedido. Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá vitória, me abençoa. Quando na verdade, queridos, nós deveríamos nos preocupar em primeiro lugar em chamar a atenção de Deus para nós. Quando na verdade nós deveríamos nos preocupar, queridos, em glorificar a Deus. As orações de hoje é igualzinho os louvores dos dias atuais. Estamos no meio das orações de hoje, ou no meio cristão de hoje, divinizando os homens e humanizando Deus. Senhor, me dá vitória, Senhor, me engrandece, Senhor, mata os meus inimigos, Senhor, mata não sei quem, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Ei, querido, para. Nós não devemos olhar, divinizar os homens e humanizar Deus. Nós temos que dar toda a honra e toda a glória a Deus e chamar a atenção de Deus antes de fazer qualquer pedido. Dá uma olhada na oração dele. E ele diz: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti. Fala para mim, nos dias de hoje. Se você quiser deixar aí nos comentários, pode deixar. Quantas vezes você já viu, eu não vou colocar nem nos dias atuais, mas nessa semana, ou durante os dias de culto que você teve nesse mês, alguém chamar a atenção de Deus dessa forma, dizendo que não há Deus semelhante ao nosso Deus? Deixa aqui nos comentários aí do vídeo para mim saber, porque hoje, queridos, é muita
oração de pedido. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Sabe o que Tiago diz no seu livro, no capítulo 4? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem muita gente querido, que já vai direto no ponto, no pedido, sem antes se esquecer de engrandecer a Deus, sem antes se esquecer de agradecer a Deus e sem antes se esquecer de glorificar ao Senhor. Primeiro, você engrandece, agradece, o louva, para depois chegar na fase dos pedidos. Primeiro engrandece, agradece, depois você o louva e depois os pedidos. Por último, engrandece, agradece, louva, depois pede. Ele diz: não há Deus semelhante a ti. Aí depois ele vem dizendo que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão cumpriste, como se vê nesse dia. Ou seja, Deus cumpriu aquilo que prometeu a Davi. Deus cumpre. Deus só não vai além porque Salomão sai fora do caminho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E Salomão, ele pede várias coisas. E aqui Salomão, ele faz uma série de pedidos. Primeiro, para que Deus perdoasse o povo sobre os crimes que viesse cometer, sobre os ataques dos inimigos, tá? Sobre a estiagem e a seca, sobre a fome, sobre a visita de estrangeiros, guerra e pecado. Ou seja, há uma série de coisas que Salomão pede para que Deus perdoe o povo, se porventura o povo viesse pecar. E como você pode ver no capítulo 7, o Senhor, ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo as Crônicas 7 e 15. Deus ouviu a oração de Salomão, mas olha como ele começa a oração: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti. Queridos, aprendam uma coisa: não há oração, queridos, que mova o céu se Deus, em primeiro lugar, não for reconhecido como o único Deus, se Deus não for agradecido, se você não agradecer a Deus, se você não louvar para depois pedir. Esquece. Tem muita gente que só quer pedir e pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me abençoa na empresa, Senhor, me abençoa aqui nessa área, Senhor, me abençoa nesse determinado lugar, Senhor, me abençoa com essa determinada situação. E nada de engrandecer a Deus, esquece. E aprenda uma coisa: Deus, ele não fará nada para você, nada, a não ser aquilo que seja para glorificar o seu nome, tá bom? Porque Deus, ele mais que ninguém conhece o deitar e o levantar de cada um e sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. E se você for pegar no livro dos Salmos, as orações do livro dos Salmos, as petições, até mesmo os momentos de alegria dos salmistas e os salmos de agradecimento, você vai ver que em todos os salmos, os salmistas, eles começam engrandecendo e louvando a Deus. Aí eu te pergunto: como você tem orado? Qual o seu tipo de oração? Tem muita gente que quer ir direto ao ponto, quer que Deus faça algo por ele, mas ele não é capaz, ele não sabe nem como chamar a atenção de Deus para si. Não se esqueça dessas 4 coisas. Primeiro, engrandeça, agradeça, louve e depois peça. Engrandeça, agradeça,
louve e depois peça. Porque assim, queridos, você vai chamar a atenção de Deus. Ou seja, você vai engrandecer a Deus e você vai esquecer que você existe. Você vai sair de cena, você vai... Ou seja, você, eu, nós ficaremos em segundo, terceiro ou até quarto plano, porque nós devemos nos lembrar daquilo que nós sempre cantamos na igreja: de nós mesmos se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus. Hoje é o contrário, nós lembramos de nós e nos esquecemos de Deus. Seja o contrário, se esqueça de você e lembre-se de que o único que merece ser engrandecido, louvado, adorado e glorificado é o Senhor. E mais, seja grato. E todas as vezes que orares e quiseres que Deus ele fique atento às suas orações, atento à sua vida, atento aos seus pedidos, lembre-se primeiro de engrandecer, agradecer, louvar para depois pedir. Que Deus te abençoe, seja edificado pelo poder da palavra do Senhor na sua vida, tá bom? E saiba que para que Deus fique atento à sua oração e para que a sua oração ela mova os céus, você deve engrandecer, agradecer, louvar para depois pedir. Que Deus te abençoe.